Se vocês viram, mas Neymar se machucou de novo, né? Quem tá sabendo que Neymar se machucou de novo? Se machucou. Isso quem teve foi um filho ou uma filha quem teve agora recentemente? Uma filha, foi uma menina? Foi uma menina. E aí ele ficou não sei quanto tempo lesionado, aí voltou a jogar, em pouco tempo já se lesionou de novo. É uma loucura, né? É um negócio assim impressionante. E aí, quem é que conhece o Neymar, gente? Faz assim, você conhece o Neymar? Ok, quem não conhece o Neymar? Quem não sabe nem do que eu estou falando? Nenhuma das anteriores? Ok. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, presta atenção em mim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você fosse hoje tocar a campainha da mansão de Neymar, ele abriria a porta para você? Sim ou não? Por que você não conhece ele? Você conhece ou não o Neymar? Sim ou não? Você sabe quem é Neymar? Sabe ou não sabe? Mas se você for lá em Balneário Camboriú e tocar a campainha da mansão dele, ele vai abrir a porta para você? Sim ou não? Por que não? Ah, então peraí. Você sabe quem é o Neymar, mas ele não sabe quem é você. É isso? É isso que vocês estão me dizendo? Sim ou não? Sim? Então, você o conhece, mas ele não tem a menor ideia de quem é você. Então, na verdade, o fato dele não te conhecer certamente daria a ele todo o direito de recusar a sua entrada em casa, daria a ele todo o direito de recusar que você se estabelecesse na mansão dele. E isso é legítimo da parte dele, porque ainda que você o conheça, mas ele não te conhece. Verdade ou não é? Então, tem pessoas que supostamente conhecem Jesus, mas Jesus não as conhecem. Jesus não tem a menor ideia de quem se trata. Tem pessoas que ouviram falar sobre Jesus, escutaram alguma coisa referente a ele, mas no final das contas Jesus ainda não as conhecem. Então, dentro de uma relação, quando uma parte conhece a outra, mas a outra parte não conhece uma, então a relação não se completa. Porque uma relação saudável pressupõe que ambas as partes se conheçam de uma forma tão íntima e profunda, que faz com que quando você chegue na casa de outra pessoa, na sua relação, você é bem recebido, você é bem acolhido na casa dessa pessoa. Então, quando Jesus não nos conhece, é simplesmente porque nós nunca aprofundamos uma experiência com Ele. Tem pessoas que nunca tiveram uma experiência real com Jesus até hoje. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas nunca experienciaram um novo nascimento. Meu pai está ministrando aqui para o pessoal que vai se batizar, e certamente ouviram muito sobre novo nascimento, ouviram muito sobre regeneração, ouviram muito sobre todos esses pontos. Mas olhe para mim e deixa eu lhe falar uma coisa. Você que vai se batizar agora, ou você que já é batizado a vida inteira, quando você for imergido, vai estar eu, meu pai e provavelmente minha mãe, vamos te imergir nas águas. E quando nós te lançarmos ali nas águas, como o batismo nas águas nos conecta a uma nova natureza. A doutrina do batismo nas águas é a nova natureza. Enquanto a doutrina da ceia nos conecta a uma nova aliança. Então, quando somos batizados e passamos a fazer parte do corpo de Cristo,
somos de fato inseridos e somos partícipes do corpo de Cristo. Aí a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente do corpo e do sangue de Cristo, respectivamente, estão fazendo isso para a sua própria condenação. Estão fazendo isso debaixo de uma maldição, porque não houve novo nascimento. Mas você precisa entender uma coisa: o fato de você não ser partícipe da ceia não te isenta da maldição do pecado. Porque quando eu participo da ceia indignamente, eu estou debaixo da maldição de quem não soube fazer uma autoanálise em relação ao meu caráter. Mas quando eu me isento disso, quando eu me afasto do princípio da ceia do Senhor, então eu me coloco debaixo de um jugo desigual, no qual eu me retiro do corpo de Cristo e não me torno mais partícipe do corpo. Então o fato de você conhecer a Jesus é muito bom, mas Jesus precisa te conhecer. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: Jesus precisa te conhecer. Então tem pessoas que só conhecem a Jesus na mesma proporção que conhecem a Neymar. É porque ouviu falar alguma coisa a respeito, é porque viu alguma coisa a respeito, é porque viu no Instagram alguma coisa a respeito daquilo. Então tem pessoas que conhecem a Jesus na superficialidade. E você quer que eu me explique por que isso acontece? É muito mais fácil nós sabermos da vida de Neymar do que sabermos da vida de Jesus. Porque para saber da vida do Neymar, basta entrar no Instagram. Para saber da vida de Jesus, tem que ler e viver a Bíblia. Tem que ler e viver a Bíblia. A gente só passa a ser partícipe, como Jesus declarou em João 15. A gente só passa a ser partícipe da vida de Jesus quando Ele nos conhece. Nós só somos um com Ele quando Ele nos conhece. Quando Ele dá testemunho a nosso respeito, assim como Ele deu testemunho do currículo de Jó. Quando o Senhor dá testemunho a nosso respeito, é porque Ele nos conhece e somos um em Cristo. E se eu sou um com Cristo, é porque a minha velha natureza foi sepultada nas águas do batismo. Então você pode se batizar agora, nesse momento, no próximo final de semana. Nós podemos te jogar debaixo d'água e ainda assim a sua vida não mudar em nada. Porque se quando você for lançado debaixo d'água, de fato não houver arrependimento, de fato não houver propulsão para a nova natureza, então aquela pessoa que foi mergulhada é a mesma pessoa que voltou das águas. É a mesma coisa. Não houve novo nascimento. Os comportamentos são os mesmos. Os pensamentos são os mesmos. Eu fico impressionado porque às vezes eu escuto coisas do tipo: ah, pastor, agora tudo vai mudar porque eu vou me batizar. E quem disse que é o batismo que te muda? Quem disse que é o batismo que vai te mudar em alguma coisa? Quem te falou isso te enganou. Não é o batismo quem vai te mudar, é a experiência que você tiver em Cristo. Tem pessoas que aceitam a Jesus e mesmo antes de serem batizadas, já tem uma experiência profunda em Cristo. Não é o batismo é um ato profético. O batismo é uma confirmação, mas não é ele quem muda. Por isso que eu, João Ricardo, sou terrivelmente contra realizar 2, 3, 4, 5, 10 batismos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que é um só batismo e uma só fé. Depois que foi batizado, não precisa batizar mais. Só precisa se arrepender e tomar vergonha na cara. Somente isso. Então tem pessoas que conhecem Jesus de forma superficial. Pior é que muitos conhecem mais a vida de Neymar do que a de Jesus, porque não estão dispostos a ler e viver a palavra de Deus. Então tem pessoas que estão há muito tempo na igreja,
Preste atenção. Tem pessoas que estão há muito tempo na igreja e passaram pela fase da transformação. Que fase é essa, pastor? Antigamente, na Assembleia de Deus, nós chamávamos isso de discipulado. Quando a pessoa aceitava Jesus, ela era inserida na classe dos novos convertidos. E aí ela começava a ser discipulada. Aí veio a visão celular, um modelo dos 12, e começamos a entender que o discipulado não é para o cristão recém-convertido. Para o cristão recém-convertido é necessário consolidação. É necessário o quê? Mulheres, é necessário o quê? Não, mulheres, não. Deve ser falta de rede de mulheres, não é possível. É o que, mulheres? É o que, homens? É o que, igreja do Senhor? Cristão recém-convertido precisa de? Depois que ele é consolidado, aí ele inicia um processo de discipulado. Porque consolidação nos fundamenta, discipulado faz a poda. Consolidação nos fixa, nos firma, discipulado nos apara. Remove o que está em excesso, acrescenta o que está em falta, trata caráter. Então, existe uma fase, pergunto, quantos anos foram o discipulado de Jesus? Quantos anos durou o discipulado de Jesus? 3 anos. Quantos anos durou o discipulado de Jesus? Eu não ouvi. Quantos anos durou o discipulado de Jesus? Esse é o período de transformação. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Quando o crente aceita Jesus, ele inicia um período de consolidação. Ele inicia um período de quantos anos? 3 anos. Naquele dia, ele inicia um período de 3 anos, que é o período de transformação, é a consolidação dele. Se naqueles 3 anos não houver transformação, não vai haver depois. Não, pastor, não vai. Ainda que ele esteja 50 anos na igreja, não vai haver transformação. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Coloca aí, por favor, Vinícius. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Como pode alguém experimentar tudo isso e ainda cair? Como pode alguém passar por tudo isso e ainda cair? É impossível. Diga impossível. Impossível. Diga novamente. Impossível. Que sejam conduzidos novamente ao arrependimento. Finaliza, por favor, filho. Pois estão crucificando para si mesmos, para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades, o Filho de Deus, Yeshua, sujeitando-o à desonra pública. É isso. Então tem pessoas que passaram por esses 3 anos do período de transformação e não foram transformados. Mas pastor, eles continuam na igreja, estão há 10, 15, 20, 30, 50 anos na igreja. Como ele pode continuar na igreja mesmo não passando por esse período de transformação? O grande problema não é onde ele está, mas é como ele está.
é como ele se encontra. E eu vou lhe falar como se encontra. Pessoas que passaram por esse período de transformação e não foram transformados, se acostumaram a não serem tocados pela presença de Deus. Se acostumaram a não ser tocados pelo Senhor. Por isso que tem cristão que está há 20 anos, a gente está pregando a palavra, ensinando a palavra, vivendo a palavra e não muda, e nem vai mudar. Porque no período próprio para a transformação, não deu foco à consolidação. E quem não dá foco à consolidação, não quer estar no discipulado. E quem não quer estar no discipulado, continua com comportamento de velha natureza, porque não passou pelo período de transformação. Por isso que eu estou lhe falando, eu nunca vou aceitar, agora que eu vou ser batizado, tudo vai mudar. Não vai não. Não vai não. Sabe o que vai mudar? Quando você disciplinar a sua alma, quando você disciplinar a sua mente, quando você disciplinar o seu coração, o batismo vai confirmar uma mudança que Deus está fazendo na sua vida, mas não é Ele que vai mudar a sua história, não é Ele que vai mudar a sua perspectiva. O que eu peço é que nesses dias, você que vai ser batizado, quando for imergido nas águas, haja de fato um novo nascimento na sua vida, haja de fato um novo nascimento na sua mente, haja de fato um processo de regeneração na sua vida, para que o seu batismo não seja uma mentira para a sua alma, mas seja uma verdade incontestável do poder transformador do Espírito Santo. Aproveite esse tempo, aproveite esses 3 anos, porque nesses 3 anos Deus vai mudar o seu caráter, Ele vai colocar o DNA dele na sua vida, Ele vai impregnar a glória dele na sua vida. Se você crê nisso, diga amém, dê um aplauso verdadeiro ao Senhor Jesus. Então eu encerro te lembrando que o maior marco na sua vida não é você conhecer a Jesus, mas é Jesus te conhecer, porque quando Jesus te conhece, Ele dá testemunho sobre o seu currículo. Quando Jesus te conhece, Ele dá testemunho sobre o seu caráter. E eu quero profetizar que você tem o caráter de Cristo Jesus. Você tem o DNA de Cristo Jesus. Você tem a essência de Yeshua. Eu olho para vocês e eu vejo Jesus aqui dentro hoje. Fique em pé, por favor. Levante apenas a sua mão direita aos céus e diga assim: Espírito do Senhor, nessa noite eu não quero apenas te conhecer, mas eu quero ser conhecido pelo Senhor, para que o Senhor dê testemunho sobre o meu caráter, sobre a minha vida. Transforma-me por completo, para que eu seja de fato a tua imagem e a tua semelhança, para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Ele. Eu fecho lendo Mateus 7, 21 e 22. Escute, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Diga assim: misericórdia. Diga mais uma vez: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Diga assim: eu quero ser conhecido do Senhor. Diga isso mais uma vez: